Somos Chamas Gêmeas. E agora? Oi, eu sou a Nilza. Oi, eu sou a Patrícia. E hoje nós estamos aqui. Vamos trazer alguns pontos comuns das nossas experiências durante a nossa jornada. Já falamos da infância, da adolescência, agora vamos caminhar na vida adulta, né? Bom, o primeiro ponto em comum que nós duas tivemos é a vontade de buscar mais a espiritualidade. Sim, né? sim. Assim, no meu caso, é aquele sentimento de que eu não tô aqui à toa, eu tenho Tem algo para mais, fazer, né? Tem algo mais do que colocam aí como verdade. Né? Depois de perseguir, perseguir no sentido positivo, durante a juventude, a adolescência, o meu talento, né? A questão profissional que eu quero fazer, estudar. Quando você atinge isso, você fala, e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com o diploma? O que eu faço? É só isso? Uhum. Então, vem aquela necessidade de entender o porquê eu estou aqui. E aí, é claro que eu fui buscar a espiritualidade. No primeiro momento, como uma assistida, sabe? Indo nos atendimentos, tanto eu sempre fui universalista, sabe? Eu ia em tudo quanto é canto. A Nil buscou no kardecismo, né? Sim. Essa parte mais espiritual. Né? Eu, no caso, assim, ela foi mais pelo que há além, né? Pelo autoconhecimento mesmo. Sim. Pela autodescoberta, enfim. Agora, eu fui mais porque eu senti o chamado da missão. Então, eu fui pro lado da Umbanda. Mas, mesmo assim, até nisso a gente se complementou, né? Nessas duas vertentes de conhecimentos. Eu tinha medo de escuro, não gostava de cemitério, nem de velório. Eu me aproximei mais da espiritualidade, eu perdi os meus medos quando meu pai desencarnou. Porque quando meu pai desencarnou, as minhas irmãs e minha mãe ficaram muito abaladas. E eu tive que ficar ali firme, sabe? Eu não chorei, eu não tive luto, eu não chorei. Aí, quando eu me dei conta dessa partida, né? Eu fiquei me sentindo muito sozinha. Com quem eu vou falar da minha dor se eu não posso falar com aqueles que estão próximos porque eles estão sofrendo? Uhum. Aí eu fui até um centro kardecista onde tinha o Diálogos Fraternos, que você falava da sua dor. Então eu falei da minha dor com pessoas que eu não conhecia, né? E depois de um tempo, de alguns meses que eu fui lá e deixei o nome do meu pai, eu recebi uma psicografia do meu pai. E quando eu fui pegar a psicografia, a dirigente chegou para mim, por que você não participa de alguns grupos de estudo? Então, com todo esse meu processo, eu falei, eu quero saber o que é isso, o que é além do véu, né? O que existe além. Aí eu comecei inicialmente estudando, né? Kardec, kardecismo, como todo mundo faz, mas o meu primeiro caminho foi para entendimento do que é essa passagem, a partir do desencarne do meu pai. O meu não, o chamado, como eu falei, foi mais assim, eu senti a necessidade de estar a serviço da parte espiritual, mas eu fui para Umbanda, né? E claro, foi na Umbanda que nós nos reencontramos nesta encarnação. Foi justamente por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui para vocês perceberem que, principalmente Chamas Gêmeas, tem tudo um planejamento, né? Então foi nesse ponto, dentro da escolha espiritual, do caminho espiritual que cada uma, né, escolheu, mas aí na Umbanda nós nos encontramos, né, Nil? Sim. E gente, nós vamos fazer um vídeo, né, para falar dos nossos caminhos, porque tem coisas muito engraçadas. Sim, que aconteceram, tem coisas bem engraçadas nesse nosso processo, né. Depois de um tempo, eu lembro que eu já estava há 4 anos trabalhando como voluntária, fazendo curso e tudo mais. Aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Aí pelo WhatsApp eu cheguei para um amigo meu e falou, eu não estou bem. Aí ele chegou para mim e falou assim, senta e escreve. Eu falei, vou escrever o quê, cara pálida, né? Escrever o quê? Ele falou, senta e escreve.
o que vir. Eu sentei para escrever, eu comecei a ouvir vozes, gente. E eu psicografei por meia hora, por 30 minutos, e dormi por 3 horas. Foi aí que eu comecei. Foi aí que você descobriu sua mediunidade, né? Foi daí que eu descobri que eu era médium de psicografia. E uma até das então, minhas, né? você achava que... Não, pra mim eu era só uma pessoa que estava ali fazendo trabalho voluntário, ajudando, sem conexão nenhuma. Sem mediunidade nenhuma, mas eu estava ali presente, aprendendo, estudando e presente para ajudar. Mas aí foi o meu primeiro entendimento de que eu realmente era uma médium e que eu tinha conexão. Aí depois começou toda uma trajetória que a gente vai contando aos pouquinhos da minha vida como médium de psicografia. Essa parte assim da mediunidade, de como que foi, a gente vai contar em outro vídeo, tá? Tem umas coisas muito engraçadas. Um outro ponto em comum, pelo menos eu sempre busquei o meu autoconhecimento, sempre o meu momento de meditação, de introspecção, até de analisar, de refletir sobre os meus hábitos que eu tinha, a minha forma de me comportar, de se colocar no mundo. Eu sempre tive esse momento de afastamento para fazer as minhas meditações, né, até melhorar como pessoa. Eu tinha esse momento de ficar comigo, calado. Não, de também se refletir, né? Refletir, então música, é um ponto comum, não né, de ambas, a gente estar buscando melhorar, né? Silenciar, né? O mundo lá fora. E conhecer quem nós éramos, né? Saber mais sobre o que a gente gostava, o que não gostava. É um autoconhecimento, autoaprimoramento, né? Então as duas fizeram isso no decorrer, mas eu fiz mais na vida adulta. Né? Teve também a parte do trabalho, né? dos empregos que nós tivemos, né? Assim, enfim. Na adolescência eu tive empregos mais divertidos, entendeu? Porque eu trabalhei nessa parte de arquitetura, como desenhista, como design interiores, que eu acabei não fazendo arquitetura, mas desenho industrial, né? Aí chegou uma fase da minha vida que deu um 360, que eu peguei só, assim, empregos muito estressantes. Na vida adulta, né? Na vida adulta. Na vida adulta. Na vida adulta eu comecei em empregos que realmente eram muito desgastantes para mim. Trabalhava pela necessidade. Né? Não pelo propósito, nem pelo nosso talento. Na verdade, é esse ponto comum que nós colocamos. E sempre trabalhos que de certa forma, a gente era explorada. Né? A gente se cansava, na verdade, porque nós não estávamos dentro do nosso propósito. Mas teve um momento, né, para mim, para ela, que chegou naquele ponto de encruzilhada que a gente fala que você vai ter que decidir. Ou você continua, ou você segue realmente o seu propósito. Então, as duas optaram por seguir o propósito de alma, na verdade, né? E aí, nós pedimos demissão, ambas, depois de muitos anos de trabalho, né? Eu fui a primeira que fiz isso, né? E depois... depois de uns anos foi a Pá. Eu me organizei para fazer isso, a egrégora ajudou bastante, e daí eu fui desenvolver as mesmas coisas que eu fazia na parte de projetos, enfim, para fazer o que eu gosto. Então eu comecei a ilustrar livros, eu escrevo, né, sou escritora, eu sou eu sou designer gráfica, todos os meus talentos, tudo que eu gosto de fazer, que eu tenho habilidades para fazer, eu comecei a fazer mais pro meu próprio benefício, pro meu prazer, pela minha alegria, conectada com a fonte, numa criatividade mais feliz, né? Então eu parei de vender o meu talento para o outro, para fazer com que esse meu talento me oferecesse a minha prosperidade, a minha abundância. Foi isso que eu fiz. Em que ponto que você pediu as contas? Em que ponto? Tava numa fase boa? Eu não lembro. Então, na verdade, tava bem cansativo, porque eu viajava demais, eu ficava mais na estrada, né? E eu fisicamente estava cansada, mentalmente estava cansada, e eu pedi no momento assim, que foi estranho, né, gente? A minha egrégora pediu para eu ficar um tempo num lugar no meio do verde.
A egrégora que a gente fala são os mentores. Tá? Nossos mentores pediram para me afastar, então eu pedi férias, me afastei. Nesse período de afastamento, eu me reconectei comigo. Aí, quando eu voltei, eles disseram para mim: hoje você sai. Eu falei: what? Né? Hoje você sai. E eu saí. E foi assim também comigo, né? Toda a atitude que eu tomei até agora, depois que eu me conectei mesmo com a espiritualidade, com o meu propósito, sempre são orientadas pela minha egrégora. Então eu não faço nada até o dia de sair de casa. Hoje eu vou sair, hoje você não sai. Hoje eu estou completamente conectado com a minha missão. É isso que eu faço. Então, quando eles falaram sai, eu não pensei 3 vezes. Eu fui lá e saí. No meu caso, eu não tinha nem muito o que pensar. Porque assim, ou eu saía, pedia as contas e seguia o meu caminho, meu propósito, ou eu ia adoecer, porque realmente eu estava passando por uma fase bem complicada, estava adoecendo aos poucos, então assim, não tive muita escolha, né? Aí, quer dizer, a escolha que eu tive foi sair e manter a minha saúde e a minha sanidade mental. Mas nós sabíamos o que nós estávamos fazendo e também nós confiamos. Sim, né? Sim. Isso que é se jogar, gente, no amor. Se jogar na coragem, na vida. Na fé no Criador. Quando a gente fala de fé, é se jogar na fé realmente dele, entendeu? Porque assim, diferente da Nil, eu não me preparei, não tinha nem o que preparar, então foi o salto de fé mesmo que eu fiz. Eu me preparei, mas eu sei por quê, mas também não deixou de ter sido um salto de fé. Hoje a gente sabe, né? Porque tinha um propósito para isso, sim, né? Mas independente de estar ou não, de ter se preparado ou não, mesmo que eu não tivesse, eu teria dito sim. Porque é um chamado do Pai, né, gente? É um chamado de Deus. Na verdade, é nisso que eu acredito. Então ele chega e fala: olha, você precisa sair daí, você tem que me ajudar a construir a minha obra. Eu vou falar: não, Deus, desculpa, eu tenho que ficar porque o emprego tem um bom benefício? Não, gente. Mas essa parte do planejamento, até dessa parte do emprego, a gente entendeu por quê. Sim. Né? Então, para vocês verem que todo o nosso caminho, ele foi planejado antes da gente reencarnar. Né? Em que fase que a gente ia se encontrar, como que ia ser esse processo, né, que nós passamos. Então, assim, tudo foi minuciosamente planejado. Nada foi o acaso, porque acaso não existe. E na nossa vida adulta também teve a questão da gente ter... Nós fomos casadas, né? E nós também interrompermos esse relacionamento, porque o relacionamento que nós tínhamos, ele não estava... Né? Os nossos parceiros não estavam conectados. A Nil chegou a casar. Eu não. Eu não sabia nem como, né, qual que era a classificação do relacionamento. Nós percebemos que o outro não estava conectado com o autoconhecimento e a espiritualidade. Então, como você vai estar conectada dentro de uma obra muito maior com alguém que está preso na 3D? Está preso na matéria? Não dá conflito. Então, na verdade, eu saí do meu relacionamento porque ele não tinha harmonia com esse propósito. Ambas, né, deveriam ter finalizado o relacionamento na metade do tempo, né? Na metade do tempo, a gente se estendeu. Só que daí nós estendemos. Por quê? Porque a gente acreditava que o outro tem um coração bom, né? Ele podia mudar, uma oportunidade de mudança, mas não. Né? Não é bem assim. A gente ficou no mundo de Alice, vamos dizer assim. É aquela coisa que acontece com muitos relacionamentos, né? Muitos. Tá ruim, mas a gente fala, pô, só mais um pouquinho, né? A pessoa, né, pode mudar em 1 ano, em 2 anos, só que daí você vai ficando. E quando foi ver, as duas ficaram praticamente o dobro do tempo que estava planejado no nosso caminho. Né? Mas faz parte... E foi aprendizado, né? E quando nós identificamos que aquilo não era um relacionamento saudável, eu libertei o outro de mim, né, gente? Porque quando a gente toma a coragem de sair de um relacionamento que não está bom, você liberta o outro também, não se liberta, mas o outro também se liberta de você, porque você tem que viver na verdade, né?
Então, quando a isso gente também. fala libertar é perdoar, É, né? Porque muitas pessoas aí têm uma imagem errônea do que é perdoar. Porque enquanto você não perdoa, quem fica preso é você. Quem fica acorrentado é você. Então, se você trabalha o perdão, liberta e segue a tua vida, tudo certo. não é, mas foram essas, acho que os pontos comuns da nossa fase adulta até o presente momento, né? Sim, esses foram os pontos. Tá gostando do nosso vídeo? Se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e ajude este canal a expandir e as informações chegarem a mais chamas gêmeas. E também nós temos os serviços, né, que nós prestamos nessa Sim. parte de palestra, consultoria, na mentoria. Mentoria, né? Sobre a nossa jornada. E a mentoria é para você que é chama gêmea e está passando pelo processo de cura. Então nós fazemos a mentoria, né? E também tem a vivência. Bom, pessoal, então esta foi um pouquinho, né, dos pontos comuns de experiências da nossa jornada. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós agradecemos você que se inscreveu aqui no nosso canal, agradecemos também por ter assistido este vídeo. E é uma alegria sempre poder dividir, né, todo Sim. o processo, porque é um processo, apesar das dificuldades, né, que não é fácil. De repente você está limpando essas sujeirinhas, essa questão se libertando do karma, é dor, né? Mas também quando tudo acontece, vem uma libertação tão boa, tão generosa, uma conexão maravilhosa com a fonte, sabe? Que tudo vale a pena, gente, tudo vale a pena. Acho que é isso que a gente te deixa, sabe? A gente não quer falar de sofrimento, busca trazer né? as coisas com leveza. Por isso que muitas vezes a gente está falando alguma coisa que foi negativa, mas nós superamos, nós curamos. Então, por isso que sempre vocês vão ver a gente sorrindo, né? Não é porque, nossa, ela, né, não sofre, não é isso. Superou, tudo bem, passou. Mas que sirva de referência, de motivação para outras pessoas também a superarem as suas dores, seus traumas, seus bloqueios. É alegria. Eu sou uma pessoa feliz, eu sinto alegria, entendeu? Eu sou muito objetiva, da dupla eu sou mais objetiva, né? Como vocês puderam perceber. Mas isso não significa que eu não tenha... Mas isso que é legal, que é o complemento, porque nós somos o complemento, né, de almas. Mas eu tenho muita alegria de estar aqui, alegria de ter percorrido esse caminho, de ter feito as escolhas que eu fiz. Eu tenho muita alegria, principalmente com esse presente de Deus de ser uma alma só dividida em duas. Então eu só tenho gratidão. Eu espero que vocês sintam isso no coração de vocês e que nos acompanhem sempre. É isso. Tchau, tchau. Gratiluz.